Imagine um mundo sem GPS. Em vez de uma voz amiga te guiando, um mapa de papel enorme se espalhava pelo banco do passageiro. Achar um endereço novo significava depender da memória, da intuição, ou pedir ajuda a estranhos. Era um mundo de caminhos errados e desvios inesperados. Planejar uma viagem de carro exigia estudar mapas com cuidado, como se fosse um vestibular para aventureiros. Essa forma analógica de navegar moldou como nos movíamos e pensávamos sobre o mundo, quase como um jeitinho brasileiro de se virar sem tecnologia. O mundo parecia maior, mais misterioso e mais difícil de navegar, como explorar a Amazônia sem um guia. Então, de repente, tudo mudou. Mapas de papel viraram peças de museu. Terceirizamos nossa navegação para satélites. Isso mudou como percebemos o espaço e o tempo. Cada viagem era uma pequena aventura. Agora, viajamos com uma rede de segurança digital. O que deixamos de aprender por não precisar mais tentar. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, é uma das invenções mais transformadoras da era moderna. Só que olha, ele funciona com tanta eficiência que a gente quase nem percebe que existe. É como se fosse uma mão invisível guiando a nossa rotina. Pensa no seu dia até agora. Você conferiu o trânsito antes de sair de casa? Pediu um carro por aplicativo, tipo Uber? Talvez tenha rastreado uma encomenda a caminho da sua casa. Ou, quem sabe, só usou o celular para achar o café mais próximo. Em todos esses momentos, você estava usando o GPS. Ele virou uma infraestrutura silenciosa e constante, tão fundamental quanto eletricidade ou internet. Essa tecnologia está entrelaçada no tecido da nossa sociedade global. Não está só no seu celular ou no GPS do carro. O GPS é peça-chave em muitos setores. Na agricultura, permite o plantio de sementes e aplicação de fertilizantes com precisão de centímetros, aumentando a produtividade e reduzindo desperdícios. No transporte, permite que empresas acompanhem caminhões, navios e aviões em tempo real, otimizando rotas e entregas. Serviços de emergência dependem dele para localizar pessoas em perigo, desde um trilheiro perdido até um motorista acidentado. O alcance é enorme e o impacto, profundo. E o mais impressionante é como tudo isso é recente. Por décadas, o GPS era uma tecnologia militar exclusiva, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América durante a Guerra Fria. O objetivo era fornecer dados de localização precisos para submarinos, mísseis e tropas. Para a população, o sistema era inacessível ou propositalmente limitado. Só no ano 2000, o sinal completo e preciso foi liberado para o uso civil no mundo todo. Essa decisão desencadeou uma onda de inovação que mudou o planeta em pouco mais de 20 anos. O que hoje parece banal já foi coisa de ficção científica. Nessa jornada, a gente vai descobrir a história fascinante do GPS. Vamos falar das origens militares, mostrar como ele saiu do segredo para virar uma utilidade pública. Vamos explicar de um jeito simples como uma constelação de satélites consegue dizer com tanta precisão onde você está. E vamos ver como essa tecnologia americana virou padrão mundial e o que outros países estão fazendo para criar seus próprios sistemas. Isso é mais do que uma história sobre tecnologia, é sobre como uma ideia mudou o jeito que a humanidade se move, trabalha e se conecta. A história do GPS começa no clima tenso da Guerra Fria. Nos anos 70, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos precisava saber onde estavam seus recursos militares em qualquer lugar do planeta. Isso era ainda mais importante para os submarinos nucleares, peça-chave da estratégia de defesa. Para funcionar, esses submarinos precisavam saber sua localização exata para lançar mísseis com precisão. Os sistemas de navegação da época não eram confiáveis o suficiente. O projeto Navistar GPS nasceu da busca por superioridade militar. O objetivo era criar um sistema robusto, funcionando em qualquer clima, que não pudesse ser bloqueado por inimigos. O primeiro satélite foi lançado em 1978. Mas, por quase 20 anos, o GPS ficou restrito ao uso militar. O sistema foi criado para guiar tropas e coordenar operações militares complexas. O sistema mostrou seu valor na Guerra do Golfo, mostrando ao mundo a vantagem estratégica incrível do GPS. Um evento trágico em 1983 mudou o rumo da história do GPS e abriu caminho para que o público tivesse acesso à tecnologia. No dia 1º de setembro, o voo 007 da Korean Airlines
Um avião comercial saindo de Nova York para Seul entrou sem querer no espaço aéreo restrito da União Soviética. A tripulação, usando sistemas antigos de navegação inercial, nem percebeu o erro fatal. Caças soviéticos interceptaram o Boeing 747 e, achando que era um avião espião americano, derrubaram a aeronave. Todas as 269 pessoas a bordo morreram. O caso gerou revolta internacional e mostrou o perigo real de erros de navegação. Era um alerta sobre os riscos que civis enfrentavam num mundo dividido pela Guerra Fria. Em resposta a essa tragédia, o presidente americano Ronald Reagan fez um anúncio histórico. Ele declarou que assim que o GPS estivesse totalmente operacional, seria disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa no mundo. O objetivo era evitar que algo assim acontecesse de novo. Foi uma decisão monumental. Prometia dar ao mundo inteiro acesso a um sistema de navegação criado como ferramenta de guerra. Mas tinha um porém. O exército dos Estados Unidos ainda tinha preocupações de segurança nacional e não queria liberar a mesma precisão que usava. A solução foi a chamada disponibilidade seletiva. Essa política degradava propositalmente a precisão do sinal disponível ao público. Enquanto os militares usavam o código preciso, chamado P-Code, os civis tinham acesso só ao CA-Code, que era menos preciso de propósito. Isso queria dizer que um receptor militar podia apontar a localização com erro de poucos metros, mas um aparelho civil podia errar até 100 metros, o tamanho de um campo de futebol. Mesmo assim, era um avanço enorme em relação ao que existia antes, mas limitava o uso do GPS em áreas comerciais ou científicas, onde precisão é fundamental. Apesar dessas limitações, a promessa de navegação global gratuita incentivou a inovação. Empresas começaram a desenvolver os primeiros receptores civis de GPS. Esses aparelhos eram grandes, caros e nada fáceis de usar. Eram usados principalmente por profissionais de áreas como topografia, navegação marítima e aviação, onde mesmo a precisão limitada já fazia diferença. As sementes da revolução do GPS estavam plantadas. O mundo tinha experimentado um pouco do que era possível, mas o potencial real do sistema ainda estava trancado atrás de uma barreira militar de imprecisão. O cenário estava pronto para o próximo e, mais importante, passo dessa evolução. 2 de maio de 2000 marcou um ponto de virada para o GPS e seu impacto global. O governo dos Estados Unidos, sob o presidente Bill Clinton, tomou uma decisão histórica: descontinuar a política de disponibilidade seletiva. Isso melhorou instantaneamente a precisão do GPS em 10 vezes para cada usuário civil. Isso desencadeou uma onda de inovação tecnológica, transformando a vida moderna. O poder da rede de satélites multibilionária estava finalmente nas mãos do povo. Os benefícios econômicos e sociais superaram as preocupações com a segurança. Isso levou à navegação prática curva a curva, serviços baseados em localização em celulares e precisão sem precedentes na logística. O fim da disponibilidade seletiva foi o catalisador para uma revolução tecnológica. O GPS se transformou de uma arma militar em um serviço público global. Isso abriu caminho para o Google Maps, Uber, Waze e inúmeros aplicativos que usamos diariamente. Quando a tecnologia poderosa se torna aberta e acessível, a criatividade humana encontra usos surpreendentes para ela. Como funciona o GPS? Tudo começa com uma constelação de satélites orbitando a Terra. São cerca de 31 satélites ativos, mantidos pela Força Aérea dos Estados Unidos, circulando o planeta a mais de 20 mil quilômetros de altitude. Esse arranjo garante que, de qualquer lugar do mundo, pelo menos 4 satélites estejam sempre visíveis. Cada satélite carrega relógios atômicos super precisos e transmite sinais simples: a hora exata do envio e sua posição naquele momento. Esses sinais viajam à velocidade da luz até seu receptor, no celular, carro ou outro dispositivo. O receptor compara o horário do sinal enviado com o horário de chegada, calculando a distância até o satélite. Esse cálculo é feito simultaneamente com vários satélites. Saber a distância de apenas um satélite só revela que você está em algum lugar de uma esfera ao redor dele. Com 2 satélites, sua posição está restrita a um círculo onde as esferas se cruzam. Com 3, a interseção aponta para 2 pontos. Um deles, normalmente impossível.
O receptor descarta o ponto irreal e determina sua localização na Terra. O processo é contínuo. Seu aparelho escuta, calcula e atualiza sua posição em tempo real. O segredo está na combinação desses dados, formando um quebra-cabeça de localização. O GPS é um balé orbital, onde cada satélite contribui para um rastreamento preciso. Sem essa rede, não teríamos a navegação confiável que usamos todos os dias. E tudo isso acontece acima de nossas cabeças, 24 horas por dia. O segredo do GPS é a trilateração, usar distâncias de vários satélites para encontrar sua posição. Com o sinal de um satélite, você está em uma esfera com 2, em um círculo com 3, em 2 pontos. O receptor descarta o ponto impossível e identifica sua localização real na superfície. 3 satélites bastam para latitude e longitude, mas há um detalhe: o tempo. Os satélites usam relógios atômicos, mas seu celular tem um relógio comum, sujeito a pequenos erros. Um erro de microsegundos pode causar desvios de centenas de metros. Por isso, o 4º satélite é essencial, ele permite ao receptor corrigir o erro do relógio interno. Assim, o GPS atinge precisão de poucos metros. O receptor faz esses cálculos várias vezes por segundo, atualizando sua posição em tempo real. É por isso que o ponto azul no mapa acompanha seus passos com tanta precisão. A trilateração é uma dança matemática entre satélites e receptor, transformando sinais em localização. O GPS não para, está sempre ouvindo, calculando e ajustando. O resultado? Navegação confiável, seja na estrada, no mar ou no meio da cidade. Sem trilateração, o GPS seria apenas um monte de sinais perdidos no espaço. Com ela, temos um sistema global de localização ao alcance das mãos. E tudo isso acontece em frações de segundo, enquanto você se move. O GPS só funciona porque leva em conta as teorias da relatividade de Einstein. O tempo não é igual para todos. Velocidade e gravidade afetam os relógios. Satélites de GPS se movem rápido e estão longe da gravidade da Terra. Pela relatividade especial, seus relógios andam mais devagar, perdem cerca de 7 microsegundos por dia. Pela relatividade geral, andam mais rápido, ganham cerca de 45 microsegundos por dia. A soma desses efeitos faz os relógios dos satélites adiantarem 38 microsegundos por dia em relação aos da Terra. Parece pouco, mas causaria erros de localização de quilômetros em minutos. Os engenheiros corrigem isso, os satélites já são programados para compensar os efeitos relativísticos. Sem Einstein, o GPS seria inútil para a navegação. Cada vez que você usa o GPS, está usando física avançada sem perceber. O sistema ajusta o tempo dos satélites para garantir precisão absoluta. Um microsegundo de erro pode significar centenas de metros de desvio. Graças à relatividade, seu celular te leva ao destino certo. O GPS é uma das aplicações mais práticas das ideias de Einstein. Sem essas correções, nem encontrar uma pizzaria seria possível. A ciência do século XX está no seu bolso, guiando você todos os dias. O GPS é a prova de que teoria e tecnologia caminham juntas. O GPS é operado pelos Estados Unidos e se tornou o padrão global de navegação. O sinal civil é gratuito e confiável, adotado por quase todos os países e dispositivos. Isso criou um enorme efeito de rede de aviões a smartphones. Todos dependem do GPS, mas essa dependência traz riscos estratégicos. O controle do sistema é militar americano. Em teoria, o acesso pode ser restringido em crises. Muitos países veem isso como vulnerabilidade e buscam alternativas. Ter um sistema próprio é questão de segurança nacional e independência. Sistemas alternativos garantem que infraestrutura e forças armadas não fiquem reféns de decisões externas. O GPS domina porque foi o primeiro e tem uma base de usuários gigantesca. Para o dia a dia, ele oferece precisão e confiabilidade suficientes. Outros sistemas surgem como complemento, não substitutos totais. O mundo ainda navega, em grande parte, pelo pulso dos satélites americanos. Mas a busca por autonomia está mudando o cenário global. Para não depender do GPS americano, potências globais criaram seus próprios sistemas. O GLONASS, da Rússia, oferece cobertura global e é usado junto com o GPS em muitos dispositivos. Isso aumenta a precisão, especialmente em áreas urbanas. A União Europeia lançou o Galileu, totalmente civil e interoperável com o GPS.
O objetivo: independência estratégica e liderança em tecnologia de navegação. A China desenvolveu o Beidou, agora com cobertura mundial, parte de sua estratégia global. O Beidou elimina a dependência do GPS para usos críticos na China e em países parceiros. Índia e Japão criaram sistemas regionais, Navig e QZSS, para cobrir suas áreas de interesse. Esses sistemas aumentam a precisão e a resiliência da navegação. O futuro é multi-GNSS. Dispositivos usam sinais de várias constelações ao mesmo tempo. Isso garante navegação mais robusta e confiável para todos. O GPS ainda lidera, mas a era da navegação global é cada vez mais plural. O céu está cheio de constelações, e todas querem te mostrar o caminho. No Brasil, um país de dimensões continentais, o GPS se tornou indispensável. Em cidades movimentadas como São Paulo e Rio de Janeiro, ele impulsiona a mobilidade urbana através de aplicativos como Uber e 99. Esses aplicativos conectam motoristas e passageiros, calculam rotas eficientes e determinam as tarifas. A indústria de logística depende muito do GPS para rastreamento em tempo real e rotas de entrega otimizadas. Na agricultura, tratores e drones equipados com GPS permitem a agricultura de precisão, reduzindo o desperdício e aumentando a produtividade. Essa tecnologia guia máquinas com precisão centimétrica, otimizando o plantio e a fertilização. Drones monitoram a saúde das lavouras, detectando problemas precocemente. O GPS é um motor-chave da economia brasileira, aumentando a produtividade e conectando produtores a consumidores em vastas distâncias. O GPS desempenha um papel vital na segurança pública e na resposta a emergências em todo o Brasil. As agências de segurança usam essa tecnologia de várias maneiras. Viaturas policiais são equipadas com rastreadores GPS, permitindo que os centros de comando saibam onde cada equipe está em tempo real, reduzindo os tempos de resposta. O GPS também é vital para a proteção ambiental, especialmente na Amazônia. O IBAMA usa o GPS para combater o desmatamento e a mineração ilegal. O GPS é um salva-vidas em missões de busca e resgate. Informar as equipes de resgate sobre as coordenadas GPS pode ser uma questão de vida ou morte. Até um smartphone pode transmitir sua localização, tornando-se um poderoso farol de emergência. Muitos brasileiros usam rastreadores GPS em seus carros como um dissuasor de roubo. Dispositivos GPS para crianças ou idosos trazem tranquilidade para os cuidadores. A tecnologia GPS oferece uma camada de segurança, protegendo bens, recursos e vidas em todo o Brasil. O sistema GPS é cheio de detalhes fascinantes que a maioria das pessoas nem imagina. Os militares dos Estados Unidos controlam a constelação e podem negar o sinal globalmente em uma guerra ou crise de segurança grave. Outros países investiram em sistemas independentes por esse motivo. Os satélites usam relógios atômicos precisos em nanosegundos, muito mais precisos que o seu celular. Essa precisão é essencial. Um minúsculo erro de tempo causaria erros de posicionamento significativos. O GPS em si não gasta muita bateria do seu celular. A tela e o uso de dados dos aplicativos de mapa são os verdadeiros culpados. As aplicações do GPS vão além de carros e celulares. Atletas, aviões, navios de carga e até mercados financeiros dependem dele. O GPS é incrivelmente útil, mas nossa profunda dependência traz riscos significativos. O sistema se tornou um ponto único de falha para setores críticos. Uma falha importante, seja técnica, por uma tempestade solar ou um ataque cibernético, poderia ter consequências catastróficas. Imagine o caos se toda a rede de transporte perdesse sua ferramenta de navegação. Isso não é ficção científica, é uma vulnerabilidade real que preocupa especialistas e governos. Nossa eficiência veio ao custo da fragilidade. Os sistemas bancários e financeiros dependem do GPS para sincronização. A interrupção poderia corromper registros, desestabilizar mercados e causar instabilidade econômica. Telecomunicações e sistemas elétricos usam o tempo do GPS para se manterem sincronizados. A falha do GPS poderia causar chamadas interrompidas, interrupções na internet e apagões. Há também riscos pessoais ao confiar cegamente no GPS. Pessoas acabam em situações perigosas, confiando no aplicativo em vez do bom senso. Reconhecendo essas vulnerabilidades, os países estão trabalhando em planos de backup. A Europa criou o Galileu, a Rússia tem o GLONASS e a China desenvolveu o Beidou.
O objetivo é um ambiente de navegação global mais resiliente. Pesquisadores estão explorando a navegação terrestre como um backup. O futuro da navegação é uma abordagem em camadas, para que nunca estejamos completamente perdidos. A história do GPS está longe de terminar. Olhando para o futuro, a tecnologia de localização promete avanços transformadores. A próxima geração de sistemas globais de navegação por satélite está tomando forma, focando em maior precisão e confiabilidade. Futuros sistemas, incluindo aprimoramentos do GPS, Galileu e Beidou, visam uma precisão de nível centimétrico. Esse salto na precisão vai liberar novas aplicações. Veículos autônomos, por exemplo, exigem dados de localização hiperprecisos para uma navegação segura. Da mesma forma, entregas por drones dependem dessa precisão aprimorada. O futuro da localização se estende à realidade aumentada. Aplicativos de realidade aumentada em smartphones ou óculos inteligentes sobreporão informações digitais ao mundo físico com um realismo surpreendente. Na medicina, cirurgiões podem usar a tecnologia de localização para guiar instrumentos robóticos com uma precisão sem precedentes. Em emergências, equipes de resgate podem usar sistemas avançados para navegar em edifícios desabados. O GPS está se tornando um pilar fundamental do nosso futuro, cada vez mais automatizado e conectado. O sistema de posicionamento global funciona nos bastidores, como um serviço silencioso que a maioria de nós considera garantido. Ele simplesmente funciona, nos guiando e coordenando entregas. De uma ferramenta militar da Guerra Fria a um recurso civil essencial, é uma história notável. O GPS se tornou a infraestrutura invisível de nossas vidas diárias. Ele impulsiona a agricultura, permite serviços de emergência e mantém o sistema financeiro em harmonia. Ele nos conecta, nos protege e torna nosso mundo mais eficiente. À medida que avançamos, lembremos da importância da resiliência. O desenvolvimento de sistemas alternativos constrói um ambiente de navegação global mais robusto e confiável. Ele representa uma mudança fundamental na forma como a humanidade se relaciona com o mundo. É uma tecnologia que está constantemente mudando sua vida.